O governador José Ivo Sartori e o vice José Paulo Cairoli foram homenageados pela Associação Comercial de Porto Alegre. Em breve entrevista coletiva, Sartori abordou a renegociação da dívida do Estado e o que vai ser feito para aumentar a receita do Estado em dezembro para poder cumprir com os compromissos financeiros. Abordou primeiro as negociações do acordo do regime de recuperação fiscal e a renegociação da dívida. Olha, todas as negociações que nós fizemos, é bom que eu interprete aqui de uma forma para que não fique dúvida. Primeiro, uma questão é o regime de recuperação fiscal e outra é a renegociação da dívida que foi feita já. A renegociação da dívida, nós conseguimos reduzir os juros e, portanto, hoje os juros são de 4%, anteriormente eram de 6%, e sempre medidos pelo menor índice que existe hoje daqui para frente. Isso significa dizer que lá em 2028 e até lá, nós teremos uma redução da dívida, nessa renegociação da dívida, em torno de 22 bilhões de reais. O regime de recuperação fiscal, em todas as horas, nós procuramos fazer aquilo que precisamos fazer. Ele sempre deixei claro para todas as autoridades federais que nós, o Estado do Rio Grande do Sul, fomos o primeiro Estado que tomou as medidas de mudança da infraestrutura, da estrutura administrativa, procurando fazer a nossa parte nessa caminhada. E disse que o Estado do Rio Grande do Sul não poderia ser punido por não fazer. E tenho certeza que nós fizemos toda a nossa parte em toda essa caminhada no sentido de viabilizar o acordo do regime de recuperação fiscal. Evidentemente que nós apresentamos propostas na Assembleia para que se colocasse lá a CRM e a Sulgás no sentido de retirar o plebiscito da Constituição. Em não se retirando o plebiscito, no ano passado, nós apresentamos a proposta então de realização do plebiscito. Se não podia retirar da Constituição, que fosse feito o plebiscito. Essa foi a caminhada. E, infelizmente, o regime de recuperação fiscal que poderia ter sido realizado, ele não foi realizado por não ter justamente viabilizado esse processo. Se fosse antes, nós teríamos chegado a essa finalização. Disse o que está sendo feito para aumentar a arrecadação em dezembro. A nossa preocupação sempre foi, desde o primeiro dia do governo, procurar, inclusive, manter a folha de pagamento em dia. E isso, ao longo do tempo, não se tornou viável, em função de que o Estado gasta mais do que arrecada. E nós temos a obrigação de fazer isso, estamos fazendo, por isso que, inclusive, a Assembleia deve apreciar ou não, inclusive, o parcelamento do próprio 13º salário, como foi feito no ano que passou, e nessa caminhada nós esperamos que tudo dê certo. Acho que hoje está sendo paga a primeira parcela do mês de novembro, e esperamos ser possível que isso ocorra dentro da normalidade, esperando que a arrecadação seja melhor. Ontem estive com o pessoal do comércio, hoje estou aqui também. Sei que isso é duro para muitos setores da sociedade, mas nós queremos chegar ao final do ano, pelo menos em condições de podermos concluir dentro da normalidade que sempre foi o nosso governo. Sempre falando a verdade, mostrando a realidade e não tendo a presunção de colocar outras coisas fora do lugar. E se nós colocamos a antecipação do ICMS, colocamos inclusive vantagens para quem quiser recolher o IPVA desde agora e mais o Refaz, mas o Refaz tem outro sentido, nós já fizemos em outra ocasião, ele tem o sentido daqueles que têm mais dificuldades, que puderem adentrar a ele, eles entram, evidentemente, se tornando adimplentes com o Estado do Rio Grande do Sul, e com isso eles podem contrair financiamentos, empréstimos e ficam com a vida normal financeiramente. Sartori não quis dar nenhum conselho para o governador eleito. Olha, seria muita presunção da minha parte para quem foi eleito pela maioria da população dar algum conselho. Eu acho que a mesma coisa como fui como professor ao longo da vida, e quando muitos repórteres me perguntavam sempre que nota o senhor daria a si mesmo. Eu, como fui professor de pré-vestibular, a gente não dava nota, então eu prefiro não dar nota, não prefiro dar conselho. Conselho dá de pai para filho, na família, etc. E quanto ao governante, eu espero que ele ouça a sociedade, mas acima de tudo esperando que projeto de transformação, de mudança da estrutura administrativa, política e social, da cultura que nós implantamos no Rio Grande
do Sul, nós esperamos que ela tenha sequência. Este foi o governador José Ivo Sartori. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.